Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Vamos fazer mais um X11, que é aquela brincadeira que a gente compara posição por posição, cada uma das peças de um time com cada uma das peças de outro time. Mas dessa vez vamos montar dois Dream Teams, digamos assim, da seleção brasileira, uma do século XX e a outra do século XXI. Eu vou tentar ser mais sucinto do que aquele vídeo, do Botafogo, onde a gente acabou se estendendo demais, citando menções a jogadores que nem fizeram parte do nosso time pré-SAF. Dessa vez a gente já vai começar comparando logo de cara e contextualizar a posição por posição e também falando de alguns jogadores que poderiam estar no lugar só para não passar batido. Eu vou tentar não fazer improvisos, na medida do possível, e não colocar jogadores de posições diferentes sendo comparados, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos embora para o nosso X11 de hoje. Escalados num 4-2-2-2, ou seja, 4 defensores, 2 zagueiros e 2 laterais, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Tafarel ou Júlio César? Para mim é Tafarel, sem muita polêmica. Talvez a polêmica maior tenha sido escolher esses nomes. No time do século XX, o Gilmar, por exemplo, bicampeão do mundo, pode ter a preferência da maioria. No time do século XXI, a gente teve o Marcos, campeão do mundo, o Dida, que é o melhor goleiro brasileiro que eu vi, mas o Júlio César na seleção, na minha opinião, foi mais marcante e mais longevo, mas nada tão marcante quanto Saikesua Tafarel de 98 e antes disso campeão do mundo de 94. Então, 1-0 para o time do século XX. Carlos Alberto Torres ou Cafu? Aqui é uma escolha entre o melhor e o maior. O Carlos Alberto, para mim, é o melhor lateral direito que o Brasil já produziu. Isso porque estamos falando de um país que teve Djalma Santos, Leandro, Jorginho, tudo no século XX. E o Cafu é simplesmente o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção, único da história que jogou 3 finais de Copa do Mundo seguidas, campeão em 2, capitão em 1, também foi capitão numa 4ª Copa que disputou. O Cafu é maior na história da seleção do que o Capita, mas eu vou usar a régua ali de melhor nas minhas escolhas e vou ficar com o Capita. 2-0 para o time do século XX. Só para citar outros aqui do século XXI, Maicon, Daniel Alves, mas não chegam perto do Cafu, O Cafu é o Cafu. Mas mesmo assim aqui no X11 eu vou de Carlos Alberto, beleza? Na zaga, Bellini ou Lúcio? Cara, na verdade foi bem difícil escolher os zagueiros do século XX. Eu acabei ficando com o Bellini, que é muito emblemático. O primeiro capitão, campeão do mundo, um zagueiro tecnicamente elegante, Até pra época que ele jogou. Mas eu não sei se ele era melhor que o Lúcio, não. Até porque eu considero a posição de zagueiro uma das que mais evoluiu no futebol. E o Lúcio, que foi campeão do mundo em 2002, titular também em 2006 e 2010, essa última como capitão, era um zagueiro também muito moderno, de boas arrancadas para o ataque, ótimo no jogo aéreo, defensivo e ofensivo, boas arrancadas para o ataque, cara amarrada, joga sério, joga feio, também quando é necessário. E eu considero isso importante para um zagueiro. Eu vou ficar com o Lúcio, tá? Talvez na seleção brasileira de toda a história não teria o Lúcio e teria o Bellini. Ou talvez não teria nenhum dos dois. Mas jogador por jogador, tecnicamente falando, eu acredito que o Lúcio seja superior. Então, 2-1 diminui a seleção do século XXI. Aldair ou Thiago Silva? Aqui é nível altíssimo, tá? Eu vou votar no Aldair, porque na seleção brasileira, o Aldair jogou melhor e foi mais vitorioso. Campeão do mundo em 94, finalista em 98. Para muitos é o melhor zagueiro brasileiro de todos os tempos. É muito ídolo também da Roma, onde ele tem até número de camisa aposentado. Mas o Thiago Silva não fica muito atrás não. Tecnicamente talvez ele seja tão bom quanto o Aldair e mais evoluído taticamente também. A nível de clube, o Thiago tem ótimas passagens por Fluminense, Milan, PSG, Chelsea. Jogou 4 Copas do Mundo, 3 como titular, não foi campeão, mas é o jogador com mais jogos como capitão em Copa do Mundo pela seleção brasileira. E o 5º com mais jogos na história, com a camisa canarinho. Eu vou votar no Aldair, como eu já antecipei, 3-1 para o time do século XX, mas olha, se a gente fosse falar só de bola jogada, seria o Thiago Silva. Inclusive eu acho que os 2 melhores zagueiros brasileiros de todos os tempos são o Mauro Galvão e o Thiago Silva, mas isso não quer dizer que são os melhores da seleção brasileira no século XX. Aliás, no século XX, a gente tem, além do Mauro Galvão, eu poderia ter citado o Mauro Ramos, campeão e capitão em 62,
Luiz Pereira, titular da Copa de 74. Lembra do Kiko e do Chaves brigando para ver quem seria o Luiz Pereira lá na brincadeira deles? É esse Luiz Pereira aqui. A dupla que seria titular de 94, mas acabou lesionada, né? Ricardo Gomes e Ricardo Rocha. Né? Na do século XXI eu lembrei do Roque Júnior, campeão do mundo em 2002. O Juan, que foi titular ao lado do Lúcio em 2006 e 2010. Inclusive a melhor dupla de zaga que eu vi na seleção na minha vida é Lúcio e Juan, tá? Marquinhos também ainda em atividade pela seleção, né, reserva em 2018, apesar de ter sido titular naquele pré-copa, titular também em 22, tem tudo para seguir sendo titular em 26, enfim. Vamos para a lateral esquerda. Nilton Santos ou Roberto Carlos? Rapaz, briga de cachorro grande, mas assim, eu acho que eu seria clubista votando em qualquer um. No Nilton, porque é um dos maiores ídolos do time que eu torço, e o Roberto, porque quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe o quanto eu sou fã do Roberto Carlos, como eu considero ele o melhor lateral da história do futebol. Na seleção, talvez ele tenha ficado marcado negativamente em 98, por ter feito ali uma gracinha na linha de fundo na final contra a França. Aí cedeu um escanteio que resultou em gol. Em 2006 aqui eu acho bem injusto, quando culparam ele no lance do gol ali, que eliminou a gente daquela Copa, porque, pô, em momento nenhum, né, todo mundo sabe que um lateral de 1,68 não deve marcar um Galalau, um centroavante de 1,88, como era o Henry. Mas como ali foi nas costas dele, ele estava com as mãos no joelho, acabou levando a culpa pelo lance. E aí talvez muita gente torça o nariz por Roberto Carlos na seleção. O Nilton Santos foi campeão do mundo em 58 e 62. É o precursor da função ofensiva dos laterais, fazendo ultrapassagens. Mas assim, mesma coisa que eu falei para Capita e Cafu, é escolher entre o maior e o melhor. O Nilton é muito maior, mas o Roberto Carlos é melhor, gente, não tem jeito. É um monstro fisicamente, é rápido, é forte, técnico, uma bomba na perna esquerda, excelente nos cruzamentos, titular em 3 Copas, campeão em 2002. É Roberto Carlos, diminuiu mais uma vez o time do século XXI, 3-2. Menções aqui para o século XX, eu vou citar o Everaldo, campeão do mundo em 70, o Júnior, titular em 82 e 86, o Branco, campeão em 94, e no século XXI a gente pode citar o Marcelo, que jogou as Copas de 2014 e 2018, e o Felipe Luiz, que jogou só 2018, mas também fez parte para o ciclo de 14. Vamos para o meio campo, primeiro volante Paulo Roberto Falcão ou Casemiro. Aqui a gente vê uma leve adaptação, lembra que eu disse que eu não queria improvisar? Não é bem um improviso, mas o Falcão ele era muito mais um segundo volante do que um primeiro, mas também jogou e muito bem como primeiro. Ele é considerado inclusive o melhor volante da história da seleção brasileira, mesmo sem ter sido campeão do mundo. Ele jogou as Copas de 82 e 86, com isso o meu voto é nele. Então tá 4-2 aqui por século XX, mas o Casemiro, que é o melhor primeiro volante que eu vi jogar, na vida, não só brasileiro, jogou as Copas de 18 e 22 como titular, por mim jogaria na próxima também, tá? Já falei isso aqui algumas vezes, mas ele teve muito mais sucesso a nível de clube, né? Especialmente no Real Madrid, do que na seleção, infelizmente. Algumas menções aqui de primeiros volantes. Do século XX, o Zito, né, bicampeão em 58 e 62, o Clodoaldo, campeão em 70, o Toninho Cerezo, né, que foi o cara que compunha ali a dupla com o Falcão em 82, também havia jogado a Copa de 78. E no século XXI a gente teve o Gilberto Silva, como um outro ótimo primeiro volante, mas a gente não teve tão bons segundos volantes assim nesse período. Então eu coloquei o Gilberto Silva no time do século XXI como segundo volante, honrando a camisa 8 que ele vestiu. Com isso, a comparação aqui de segundos volantes ficou Gerson e Gilberto Silva. Nosso canhotinha de ouro, da Copa de 70, e que também jogou em 66, né, contra o campeão do mundo de 2002, que também disputou os mundiais de 2006 e 2010, onde ele joga ao lado de outro primeiro volante, o Felipe Melo, mas é ele mesmo, Gilberto Silva, que joga de primeiro homem de meio de campo. Vale lembrar que o Gerson era muito mais um meia, né, que foi recuado para fazer essa função de meia armador, mas pela direita, segundo homem de meio de campo. O técnico era o Zagallo, né, em 70, fez ali, deu um jeitinho de encaixar os 5, 10 ali na mesma equipe. O Gerson foi um dos adaptados. Eu vou escolher o Gerson 5-2, mas a comparação foi muito cruel aqui com o Gilberto, porque são duas posições
aliás, são dois jogadores muito diferentes para serem comparados na mesma região do campo, beleza? Talvez se a comparação fosse com o Dunga, que era um outro híbrido ali de primeiro e segundo volante, o Gilberto Silva teria mais chance. Lembrando que o Dunga foi campeão em 94 como capitão, mas também jogou as Copas de 90 e 98, essa última também como capitão, mas sem título, né? Foi vice. Vamos avançar um pouquinho mais no campo. O Didi ou o Ronaldinho Gaúcho. Chegamos aos meias e, cara, uma pena a gente ter que comparar jogadores tão diferentes de novo. Né? O Didi era um meia armador, tal qual o Gerson. Muito mais segundo volante também, né? Nas Copas de 58 e 62. O Ronaldinho era um meia atacante, viveu seu auge na ponta esquerda. Mas seria impossível escalar um time do século XX sem o Didi e do século XXI sem o R10. Aqui é mais questão de gosto. O Didi foi considerado o melhor jogador da Copa de 58, era o grande articulador de jogadas daquele timaço. O R10 foi um coadjuvante de luxo em 2002 e fez uma decepcionante Copa de 2006, quando ele era o melhor do mundo. No saldo, acho que tem mais crédito com a camisa da seleção, o Didi. Mas eu não vejo nenhum problema, né? Se alguém escolhesse o Ronaldinho nessa comparação. 6-2 aqui para o século XX. Agora, Pelé ou Rivaldo? Poupa tempo, né, galera? Todo mundo sabe o que é o Pelé para a história do futebol, na história da seleção brasileira. Mas resumindo aqui com um fato, é o único jogador da história a ter 3 títulos de Copa do Mundo. Ponto final. O Rivaldo, por sua vez, é, na minha opinião, o maior camisa 10 da seleção pós-Pelé, né? Maior que Rivelino, maior que Zico, maior que Raí, maior que o próprio Ronaldinho, já entrando no século XXI, maior que o Kaká. Ele fez 2 Copas do Mundo espetaculares, né? Em 98, quando foi vice, e em 2002, quando foi campeão, a ponto de haver um debate, né, sobre quem jogou mais, ele ou o Ronaldo, mas comparando com o Pelé não tem jeito, né? 7-2 para a seleção do século XX. Vamos pro ataque então, Garrincha ou Neymar? É complicado, né, gente? A gente ficar comparando 2 épocas tão distintas, mas é o que a gente se propôs a fazer com esse exercício. Eles são diferentes também em suas funções em campo, né? O Garrincha era um ponta direita, clássico, driblador, ficava ali bem aberto pelo lado direito. O Neymar viveu seu auge na ponta esquerda, depois migrou para a posição de camisa 10. Mas ambos têm um ponto forte em comum, que era o drible. Para mim, não existiria Neymar se não tivesse existido o Garrincha, né, o anjo das pernas tortas. Mas por mais que me doa, né, deixar mais um ídolo do Botafogo de fora dessa seleção, o Neymar, na condição de maior artilheiro da história com a camisa da seleção, protagonista desde o seu primeiro dia na seleção, com 20 anos de idade. Ah, mas ele não ganhou Copa do Mundo, o Garrincha ganhou 2. Foi o dono ali de uma, né, em 62. Verdade, mas bola por bola o Neymar é um jogador mais completo e evoluído do que foi o Garrincha, e por isso o meu voto é no menino Ney. 7-3, diminui mais uma vez o placar, o time do século XXI. Outras menções aqui de jogadores que foram pontas ou segundos atacantes: o Zagallo, né, campeão do mundo em 58 e 62, ele era a ponta esquerda. O Jairzinho, campeão e artilheiro, marcando em todos os jogos da Copa de 70, ponta direita. O Miller, esse segundo atacante, que jogou as Copas de 86 e 90 como titular, em 94 ele era reserva. O Bebeto, que jogou as Copas de 90, 94 e 98, sendo campeão na segunda, como titular. E no século XXI a gente pode citar ali o Robinho, que foi reserva em 2006 e titular em 2010, beleza? E para a posição de centroavante, a grande disputa é entre Romário e Ronaldo. O baixinho, dono da Copa de 94, grande herói, que depois de preterido durante as eliminações, durante as eliminatórias para aquele Mundial, ele foi o responsável por garantir a nossa classificação e foi o melhor jogador da campanha do título. Mas apesar disso, ele não voltou a jogar outra Copa. Ele foi cortado por lesão em 98, ele tinha até condições de jogar durante o mata-mata da Copa, mas foi cortado da lista. E ele foi esquecido em 2002, né? Jogou poucos minutos, em 90 também. Então a grande Copa ali, o grande momento da seleção, na seleção do Romário, foi em 94. O Ronaldo, por sua vez, tem a sua imagem diretamente atrelada à seleção brasileira. Mesmo sem jogar, ele também estava no grupo campeão em 94, já era 2 vezes melhor do mundo em 98 e foi escolhido o melhor jogador daquela Copa, sendo vice-campeão.
Passou por lesões graves, mas deu a volta por cima, conquistando o Penta como artilheiro e autor de 2 gols na final de 2002 e se tornou o até então maior artilheiro da história das Copas do Mundo em 2006, que foi a sua última Copa, né? Parou até novo de jogar na seleção, só 29 anos. A gente pode ter até a dúvida sobre quem é melhor entre os dois, o Romário, o Ronaldo, aqui é questão de preferência pessoal entre um e outro, mas não há dúvidas que com a camisa da seleção o melhor foi o Ronaldo, né, o fenômeno, marcando assim o último ponto para o time do século XXI, 7-4 para o time do século XX. Vamos ressaltar aqui alguns nomes que poderiam estar nessa lista de centroavante, né, como o Vavá, foi o 9 dos nossos 2 primeiros títulos mundiais, que era um 10, mas jogou de falso 9 em 70, o Roberto Dinamite, que mesmo disputando a posição com o Reinaldo em 78, e o Serginho em 82, ele ainda é lembrado como um dos maiores 9 brasileiros de todos os tempos, o Careca, titular da seleção em 86 e 90, e no século XXI, Luiz Fabiano, titular da Copa de 2010, e o Fred, que jogou as Copas de 2006 como reserva e 2014 como titular. Com isso, a nossa seleção ficou assim, galera. Tafarel no gol, Carlos Alberto Torres na lateral direita, Lúcio e Aldair na zaga, Roberto Carlos na lateral esquerda, Falcão e Gerson, os 2 volantes, Didi e Pelé, os 2 meias, Neymar e Ronaldo, os 2 atacantes. Se eu pudesse fazer uma mudança tática, eu trocaria o Falcão pelo Garrincha, montaria um time num 4-2-3-1, né, com o Didi ao lado do Gerson, na dupla de volantes, o Mané na ponta direita, o Neymar na ponta esquerda e o Pelé centralizado por trás do Ronaldo. E provavelmente o Bellini é um zagueiro mais histórico para a seleção do que o Lúcio, apesar do Lúcio ser mais jogador, ao meu ver, o meu voto aqui no X11 foi do Lúcio. Mas numa seleção... monta a seleção de todos os tempos aí do futebol. Acho que o fator histórico vai me fazer pesar e tender a votar no Bellini, não no Lúcio. Mas tecnicamente falando, eu fui de Lúcio. E é claro que, até por conta de termos ganho 4 Copas do Mundo ao longo do século XX e só uma no século XXI, as antigas gerações acabam tendo vantagem. Fora isso, o fato de serem 100 anos completos contra apenas 24 do século atual torna um exercício desequilibrado. Mas é bom para a gente gerar debates interessantes aqui nos comentários. Como seria a sua seleção no século XX? E a do século XXI? E qual delas levaria a melhor nesse X11? Deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!